Brasília, o coração político do Brasil, assiste hoje a um movimento que, embora pareça novo, carrega as marcas profundas de um passado que insiste em não passar. Nos corredores acarpetados do Congresso Nacional, entre o tilintar de xícaras de café e o burburinho das articulações de bastidor, um novo capítulo da nossa história jurídica e social está sendo escrito. A discussão central gira em torno da chamada PEC da Anistia, uma proposta que visa perdoar multas bilionárias de partidos políticos relacionadas ao descumprimento de cotas raciais e de gênero. Mas o que está em jogo não é apenas um acerto de contas financeiro. É o próprio conceito de justiça e igualdade perante a lei em solo brasileiro. Essa percepção de que a regra não se aplica a todos de forma igualitária cria um abismo de desconfiança entre o cidadão comum e as instituições que deveriam representá-lo. Enquanto o brasileiro médio sente o peso rigoroso do sistema penal e administrativo, as elites políticas e econômicas parecem transitar por um labirinto de saídas honrosas e perdões legislativos que perpetuam um ciclo vicioso de impunidade sistemática. Onde a lei deveria ser um escudo para o vulnerável, ela muitas vezes torna-se uma espada seletiva ou um véu de proteção para os poderosos que controlam as canetas. Para compreender essa dinâmica contemporânea com a profundidade necessária, é fundamental retroceder no tempo e analisar a Lei de Anistia de 1979. Aquele momento crucial, que deveria marcar a transição para a democracia, acabou por institucionalizar o que historiadores chamam de cultura do esquecimento forçado. Em vez de uma justiça de transição robusta, que responsabilizasse abusos e crimes institucionais de forma muito mais transparente, o Brasil optou pela chamada conciliação por cima. Foi um acordo entre as elites que permitiu a redemocratização ao custo do silêncio absoluto e pesado sobre as feridas do passado. Esse modelo brasileiro contrasta drasticamente com a experiência dolorosa, porém necessária, de nossos vizinhos sul-americanos. Na Argentina e no Chile, processos judiciais rigorosos levaram à responsabilização direta de figuras poderosas, ajudando a limpar as feridas sociais por meio do reconhecimento público da culpa e da dor das vítimas. No Brasil, no entanto, preferiu-se o tapete largo que esconde a poeira, sob a justificativa pragmática de que a estabilidade política dependia do perdão mútuo. A Constituição de 1988, embora chamada carinhosamente de cidadã e repleta de promessas de igualdade, herdou essa estrutura de privilégios, mantendo prerrogativas de foro e imunidades que frequentemente funcionam como escudos impenetráveis contra o braço longo da justiça. Essa escolha histórica deliberada resultou no que podemos chamar de memória doente do país. Uma nação que não processa seus traumas institucionais e crimes de Estado está fadada a revivê-los em ciclos constantes de instabilidade política e social. A memória institucional não é apenas um registro frio de fatos, mas o alicerce moral sobre o qual se constrói a cidadania ativa. Quando crimes de colarinho branco, desvios de recursos e manobras políticas são sistematicamente anistiados por acordos de cúpula, a mensagem enviada à sociedade é que o crime, se cometido pelas mãos certas, efetivamente compensa em território brasileiro. A ausência de marcos de memória claros e de uma educação voltada para a responsabilidade pública enfraquece as bases da democracia, deixando-a vulnerável a discursos extremistas que se alimentam justamente desse sentimento legítimo de injustiça. A fragilidade das nossas instituições atuais é um reflexo direto dessa incapacidade de enfrentar os fantasmas no armário e as dívidas do passado. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O debate sobre a anistia no Brasil é urgente porque toca na ferida aberta da nossa formação social. A ideia persistente de que existem brasileiros acima da lei e brasileiros abaixo dela.
Sem o enfrentamento corajoso dessa realidade, a justiça permanece um conceito abstrato e poético, distante da rotina cansativa de quem espera que o sistema funcione de forma cega e verdadeiramente imparcial. O papel da memória é garantir que os erros do passado não se tornem o roteiro previsível do futuro próximo. A materialização mais recente desse ciclo de perdões institucionais manifesta-se na polêmica proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da anistia partidária. É um fenômeno curioso e, para muitos, estarrecedor. Siglas de espectros ideológicos opostos, que raramente concordam em pautas básicas, unem-se em um abraço pragmático para perdoar multas que somam bilhões de reais. Essas penalidades decorrem do descumprimento sistemático de cotas destinadas ao financiamento de candidaturas de pessoas negras e mulheres, políticas afirmativas que visavam democratizar o acesso ao poder. Ao autoconcederem esse perdão monumental, os partidos políticos sinalizam que as leis de inclusão são, na verdade, sugestões opcionais, cujas consequências financeiras podem ser apagadas por uma canetada coletiva no plenário. Esse cenário reforça a percepção de que o sistema é desenhado por quem dita as regras para proteger a si mesmo, transformando a reparação histórica em uma mera nota de rodapé descartável diante das conveniências do orçamento partidário. Essa disparidade de tratamento ganha contornos ainda mais nítidos quando observamos o funcionamento do sistema judiciário em relação aos estratos mais abastados e influentes da sociedade brasileira. No Brasil, o acesso a defesas de altíssimo custo não é apenas um direito constitucional, mas uma ferramenta estratégica de procrastinação processual. Enquanto o cidadão comum muitas vezes atravessa o processo penal com assistência jurídica limitada e célere, os chamados crimes de colarinho branco são combatidos por verdadeiros exércitos de advogados renomados que dominam o complexo sistema recursal das instâncias superiores. O resultado é um labirinto de prazos e recursos que favorece a prescrição, aquele fenômeno jurídico onde o Estado perde o direito de punir devido ao decurso excessivo do tempo. Estatísticas do sistema carcerário pintam um quadro desolador dessa desigualdade. A vasta maioria da população prisional é composta por jovens, negros e pessoas de baixa renda, frequentemente detidos por crimes sem violência direta ou pequenos tráficos. Em contrapartida, as condenações definitivas por grandes crimes financeiros e corrupção estrutural permanecem estatisticamente irrelevantes em comparação ao volume de desvios, criando uma sensação amarga de que as grades existem apenas para quem não possui os recursos. No centro desse debate jurídico e moral, surge o eterno embate entre o garantismo e o punitivismo. O garantismo, princípio fundamental que protege o indivíduo contra os abusos do Estado, é frequentemente invocado para justificar a anulação de sentenças e a concessão de liberdades em casos de grande repercussão. No entanto, muitos críticos e acadêmicos argumentam que, no contexto brasileiro, ele tem sido aplicado de forma seletiva, servindo como um escudo técnico para garantir a impunidade de quem detém o poder. Do outro lado, o punitivismo é visto por juristas como um perigo à democracia, mas para a população exausta da corrupção, ele surge como a única resposta visceral à ineficiência crônica da justiça. Esse equilíbrio delicado é constantemente testado, e a balança parece pender historicamente para o lado da estabilidade institucional. Políticos que defendem as anistias argumentam que o país precisa de pacificação social para não paralisar a máquina pública. Contudo, sociólogos apontam que o jeitinho e a prática sistemática da anistia permitem que as elites se adaptem a qualquer mudança sem nunca perderem seus privilégios fundamentais. Casos emblemáticos recentes ilustram perfeitamente esse movimento pendular da justiça.
Operações que outrora foram celebradas como o fim da impunidade, como a Lava Jato, viram seus alicerces serem desmontados por decisões que anularam sentenças baseadas em vícios processuais e novas interpretações sobre competência jurídica. Independentemente do mérito dessas anulações, o efeito é devastador, consolidando a ideia de que processos complexos envolvendo figuras poderosas fatalmente encontrarão um caminho para o arquivamento. Esse padrão se repete em crimes ambientais, envolvendo grandes corporações, onde multas bilionárias são contestadas por décadas até que a prescrição esvazie qualquer caráter educativo da lei. A percepção de que o crime compensa nas altas esferas reflete o fracasso de um sistema que raramente leva até o fim a punição de seus membros mais ilustres. O perdão recorrente gera um ressentimento e uma desmoralização do cumprimento das normas, sinalizando que a integridade é um fardo pesado apenas para quem não tem nenhum tipo de poder de barganha política e econômica. O impacto desse ciclo de perdões e esquecimentos planejados transborda as fronteiras dos tribunais e se infiltra no cotidiano de cada cidadão brasileiro, corroendo a base fundamental da vida em sociedade: a confiança nas instituições. Quando a percepção de que a justiça é seletiva se torna um consenso silencioso, o contrato social que sustenta a democracia começa a esgarçar-se de forma perigosa. Essa sensação de injustiça crônica não é apenas um lamento moral. Ela atua como um combustível poderoso para discursos extremistas que ganham força nas redes sociais. Grupos que pregam soluções autoritárias ou a ruptura completa do sistema atual encontram um terreno fértil na indignação legítima de quem vê o poder público como um balcão de negócios onde as punições são mercadorias negociáveis entre amigos. A descrença na democracia brasileira, portanto, não nasce do nada, mas é alimentada por cada anistia que apaga o passado sem resolver o dano causado ao interesse coletivo da nação. As consequências desse cenário também se manifestam na economia de forma pragmática e severa para o desenvolvimento do país. A segurança jurídica é o pilar que atrai investimentos estrangeiros e garante o crescimento sustentável de qualquer economia moderna. No entanto, quando as regras do jogo mudam conforme o prestígio e o poder dos jogadores, o Brasil passa a ser visto como um ambiente de alto risco e baixa previsibilidade institucional. Investidores globais, atentos aos relatórios de órgãos internacionais como a OCDE, hesitam em aportar recursos vultosos em um país onde decisões judiciais consolidadas podem ser desfeitas por manobras legislativas de última hora ou interpretações flexíveis dos tribunais superiores. A percepção de impunidade eleva o custo Brasil, pois a corrupção e o descumprimento de normas ambientais acabam sendo precificados negativamente, prejudicando a competitividade e a imagem externa do país no cenário global de forma duradoura. Na segurança pública, o efeito é igualmente devastador para a coesão social. Existe uma discrepância abismal entre o rigor implacável aplicado aos crimes comuns, que lotam os presídios com a população mais jovem e vulnerável, e a leniência sistêmica reservada aos crimes de elite. Esse sistema de castas jurídicas envia uma mensagem pedagógica perversa para toda a juventude. A lei é uma teia de aranha que captura os pequenos insetos, mas é facilmente rasgada pelos grandes predadores do erário. Enquanto a cidadania brasileira clama por uma redução da violência urbana e por ordem nas comunidades. O sistema de impunidade garante que os arquitetos das grandes crises éticas permaneçam intocáveis em seus gabinetes refrigerados. É essa dissonância que adoece a memória nacional, pois ensina às novas gerações que a esperteza e a conexão política valem muito mais do que o mérito, a ética e a integridade pessoal. Apesar desse quadro desafiador, a sociedade civil não assiste ao processo de braços cruzados ou em silêncio absoluto. Organizações,
Não governamentais e movimentos sociais têm desempenhado um papel crucial na denúncia dessas manobras legislativas e na pressão constante por maior transparência. A vigilância sobre as votações no Congresso Nacional, especialmente em temas sensíveis como a PEC da anistia, tornou-se uma ferramenta vital de resistência democrática. O acompanhamento rigoroso de como cada parlamentar se posiciona diante do perdão de multas e dívidas partidárias é um exercício de cidadania ativa que começa a gerar frutos reais, expondo as contradições do discurso político tradicional perante o eleitorado. A pressão internacional também atua como um contraponto necessário, exigindo que o Brasil cumpra tratados de combate à corrupção que são absolutamente incompatíveis com anistias indiscriminadas que beneficiam apenas os grupos que já detêm o poder. Olhando para o horizonte, o Brasil se encontra em uma encruzilhada decisiva para o seu futuro. O que esperar das próximas votações e do papel do Supremo Tribunal Federal como moderador final desses conflitos de interesses? O debate sobre o fim do foro privilegiado e a alteração nas regras de prescrição penal são passos fundamentais para quebrar o ciclo vicioso de impunidade. Não se trata apenas de punir por punir, mas de estabelecer uma cultura de responsabilização onde o cargo ocupado não sirva mais de escudo contra a aplicação da justiça. A transição de uma memória de esquecimento para uma memória de justiça real exige coragem institucional para enfrentar os privilégios históricos das elites políticas e econômicas brasileiras que se mantêm no topo através desses artifícios. A pergunta que resta ecoando nos plenários de Brasília e nas ruas de todo o país é se a anistia recorrente é um remédio amargo necessário para a pacificação ou um veneno lento que paralisa a democracia em sua essência. A história sugere que a conciliação sem a devida justiça apenas adia crises sociais ainda maiores no futuro. O fortalecimento das instituições brasileiras depende, em última instância, da nossa capacidade coletiva de exigir que a balança da justiça pese de forma igual para todos os cidadãos, sem exceções ou atalhos jurídicos criados em salas fechadas. A vigilância cidadã é o único antídoto eficaz contra o adoecimento da nossa memória coletiva e a perpetuação do descaso com a coisa pública. Somente através do acompanhamento atento de cada voto e de cada decisão nos bastidores do poder, poderemos construir um país onde a igualdade perante a lei deixe de ser uma promessa constitucional distante para se tornar a realidade vivida por cada brasileiro em seu cotidiano. A busca pela justiça real é um processo contínuo que não permite pausas, sob o risco de vermos o nosso futuro repetindo os erros mais sombrios e dolorosos do passado nacional.